o Senhor está tirando esse aperto. O Senhor está te aliviando. Quando eu falo tirando o aperto e aliviando, Ele está dizendo, eu estou cuidando para você. Eu estou fazendo o que você não pode fazer agora. Ele vai colocando a mão onde a sua mão não alcança. E aquilo que você gostaria de fazer, Deus está fazendo para você. Então acalma o teu coração. Você tem um Deus que te ouve, que te entende. E sente a dor do seu coração e toma providência. Para você ficar em paz. A esse respeito. Amém? Dona Marilene aí no fundo. Tá vendo seu pezinho aí no chão? Você anda porque você vê o chão. Deus disse para você andar pela fé. Andar pela fé é dar um passo. Quando não tem um chão, confiando que Deus vai pôr o seu chão para você pisar. Deus quer que você dê passos de fé, se enxergar, confiando que Ele vai pôr o chão. E se Ele não colocar o chão, Ele vai segurar nas tuas mãos e não vai te deixar cair. Está faltando isso. Você pergunta, o que está faltando, Senhor? A confiança completa e a dependência total dEle. É isso que está faltando. Amém? Edivane, tá tentando lembrar teu nome, não? Como é que a gente esquece o nome de uma ovelha? Não pode esquecer. Estava lembrando do que falar e esquecendo do teu nome. Deus disse que o passo que você está dando, ou já deu, Deus está contigo. Calma o teu coração. Deus está com você nesse passo que você está dando. Eu acredito que é a respeito de trabalho. Deus está com você nesse novo passo. Aquieta a tua alma. Porque o desespero é tanto, a gente fica tão desesperado com as coisas, que fica com medo. Não tenha medo, tenha fé em Deus. Deus está contigo nesse novo passo. Ele não vai te desamparar. Está entendendo? É só confiar. É só confiar. Amém? Gabriela, eu vi algo seu sendo roubado. Eu vi uma corrente e tirada de vocês com a mão. E Deus disse que vai te devolver para você colocar de novo. O que é essa corrente? Um desejo do seu coração foi arrancado de você. Deus está devolvendo para você hoje, porque você veio aqui. Vai ser devolvido o que lhe foi tirado. Amém? 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Dizer, Deus está tirando um peso muito grande das tuas costas. Que peso é esse? Tem uma situação da tua vida que está te pesando. Deus está resolvendo essa situação para esse peso sair. Está entendendo? Deus está ajeitando, arrumando, tirando, resolvendo para você ficar em paz. Amém? Eu também creio. Tenho convicção. Eu creio mais nele do que em mim. 1 Reis 17, versículo 8. Já é o terceiro dia da campanha da provisão de Deus. E eu tenho convicção que Deus vai prover. Deus vai providenciar. Deus vai suprir. Deus vai trazer existência. Deus vai dar a direção. Deus vai dar força. Deus vai dar fé. Deus vai dar trabalho também para quem quer. Amém? Amém? Versículo 8 diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te num vaso, um pouco de água que beba. Indo ela a trazê-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de
de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra. Porém, dê primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até um dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Agora eu quero que a igreja leia comigo. Eu falo e vocês repetem. Amém? Amém. Glória a Deus. Da panela a farinha não se acabou. E da botija o azeite não faltou. Amém. Graças a Deus. E assim vai ser na sua vida. Não vai faltar, não vai acabar. O Senhor é o suficiente para todas as coisas. Ele suprirá as nossas necessidades. Amém? Quando um pai rico e poderoso deixar o seu filho mendigar ou passar necessidade. Amém? Isso é bíblico? Claro que é bíblico. Vamos falar sobre a sua vida. Vamos falar sobre a minha vida. Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E cada dia ela se renova. E traz para nós algo sobre a nossa vida. A pergunta é como superar muitas vezes a crise, como superar a situação, o medo, o desespero, o deserto. Cada um de nós temos desertos, tempestades na vida, temos problemas, temos vales que nós temos que superar. Temos que tirar força da fraqueza para superar. Temos que dizer a nós mesmos, diga ao fraco, eu sou forte. Nós temos que mostrar força no dia da angústia, senão é aí que a força vai ser pequena. Então nós temos que levantar e ouvir a voz de Deus para não errar. E a primeira coisa que eu quero falar para vocês é, hoje, siga a direção de Deus. Não importa o que você está vendo, siga a direção de Deus. Não duvide daquilo que Deus fala contigo. Não questione. Muitas vezes pode parecer loucura o que Deus nos diz. Muitas vezes eu vejo loucura, porque na minha mente eu iria para a direita. E Deus fala, vai para a esquerda. Concordando ou não, eu vou para a esquerda. Por quê? Porque Deus sabe do futuro, eu não sei do futuro. Deus sabe de todas as coisas, eu não sei. A Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus. Deus enxerga o que eu não enxergo. Eu só enxergo aqui e o agora. Eu só sei do passado, daquilo que foi. Eu não posso prever daqui a um minuto que seja. Eu não posso prever o dia de amanhã. Então, quando Deus me dá uma direção hoje, Ele sabe o que é o futuro. Por isso, eu ouço a Ele para seguir a direção. A palavra de Deus fala em Lucas, capítulo 5, que Pedro recebeu a direção de Jesus. E como foi essa direção? Pedro não pescou nada, uma noite inteira. Nada. Estava lavando as suas redes, eu imagino, cansado, exausto, uma noite frustrada, e de repente ele ouve um carpinteiro falar assim para ele: lança-te no mar alto, volta lá no mar alto e lança a tua rede para pescar. Você imagina um profissional da pesca, Pedro, profissional da pesca, sabe que de dia não tem peixe, sabe que aquele momento é ruim, mas ouviu alguém que não é pescador, que não é profissional na área. Pedro disse assim: mestre, eu tentei pescar a noite toda e não apanhei nada, mas sobre a tua palavra eu estou indo agora.
sabedoria. Tudo que eu sei, tudo que eu fiz é nada, porque eu estou indo agora. Estou te obedecendo, estou voltando para o barco, estou indo lançar a rede, porque eu creio que tu és Deus e que eu não sei diante de ti. E Pedro foi, ele obedeceu, voltou para o barco, lançou aquela rede, e a palavra diz que foi a pesca maravilhosa, foi a maior pesca que ele fez na vida, porque ele não questionou a direção, porque quando Deus manda, o peixe obedece. O mar obedece. O corvo obedece, que eu vou contar a história do corvo para você. Mas o ser humano gosta de duvidar, de questionar. O porém, no entanto, todavia, tira essa dúvida, tira esse medo, tira esse questionamento para a tua vida dar certo. É necessário ouvir a Deus. Eu preciso ouvir a Deus. Elias já estava especialista em ouvir a Deus. Se você ler aqui no comecinho do capítulo 17, vai contar a história. Que Deus mandou Elias ir para um ribeirão de Querite. E ali Deus o sustentaria. Levaria pão e carne de manhã e pela tarde. E que corvos o sustentaria. Eu não sei quantos dias, meses, mas eu sei que todo dia pela manhã, ao acordar, chegava um corvo com carne e com pão, com suprimento para ele. Sustentou ele. Deus disse que ele ia beber água, e bebeu água fresquinha daquele ribeirão. E assim ele foi sustentado muito tempo. Então ele sabia que quando Deus disse para ele: levanta e vai a Sarepta, que uma viúva vai te sustentar, e habita ali, fica ali muitos dias. Deus sabia o que falava, por isso ele se levantou, ele se dispôs e ele foi aonde Deus mandou ele ir, porque ele já tinha aprendido. Ninguém pode viver pelo piloto automático, nós temos que viver pela fé. Eu não posso deixar a vida me levar. Eu preciso do Wi-Fi de Jesus para me guiar. Eu preciso do Espírito Santo para me falar o que eu devo fazer. E por que Deus permite situações como o deserto, como o vale, como a crise, como a seca, como o problemão na nossa vida? Porque Deus permite. Porque senão o demônio é perdição. É aprendizado. É porque quando vai tudo bem, nós nos acomodamos. Se alguém bate na minha porta, todo dia, 7 horas da manhã, vim pagar as suas contas, seu alimento do dia, ainda vou trazer carne para você. Qual que você quer comer? Vem trazer tudo para você. Você vai trabalhar? Vai acordar cedo de madrugada? Você vai se esforçar como eu estou vendo você exausto? Nem eu. Nem eu que sou meio boba. Né? Aí a gente fica numa rotina que está tudo bem, está tudo ótimo, eu posso me acomodar. Deus vai enviar, chega a hora, está lá, chega de noite, está lá, final do dia está lá, ou da noite, tudo certo. A gente deixa de usar a fé. A gente deixa de escalar a montanha. A gente deixa de subir a escada do sucesso e começa a ficar sentado esperando Deus enviar. Mas sabe que eu tenho uma coisa para dizer para você? A fé, ela é ação, ela movimenta, ela não pode parar. E cada vez que você pensa em parar, a água bate na bunda, ou seja, seca a fonte, o ribeirão secou. O corvo não chegou 7, 8, 9, 10 horas da manhã, meio-dia. Deu horário de almoço, não chegou. A providência não chegou. Carne não chegou. As contas não foram pagas. Deus permite a crise para você usar a tua fé para voltar a tua fé. Deus permite tudo acontecer para você aprender a depender dele. Não depender dele num comodismo, mas depender dele em uma ação, em oração. Depender dele indo para o altar. Dependendo dele estar aqui mais vezes. Você tem que fazer alguma coisa. E Elias, ele simplesmente ouviu a direção e obedeceu. Peraí,
uma nova direção para você. Levanta, ó Deus dizendo, levanta, a palavra do Senhor veio. Foi a palavra do Senhor que veio a Elias. E a palavra do Senhor falou, levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, que eu ordenarei a uma mulher viúva que te sustente. Habite aí muitos dias, a viúva vai te sustentar. E quem em sã consciência iria? Só aquele que confia em Deus. Só aquele que acredita em Deus. Porque senão não vai. Viúva não sustenta nem ela. Viúva passa necessidade. E aí o pior, quando ele chega lá, ele vê que a mulher está passando necessidade. Segunda coisa que eu quero te falar. Não se assuste com a primeira impressão. E não ande por vista, ande por fé. Por quê? Porque as pessoas dizem assim, a primeira impressão é a que fica. Para mim fica a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, todas as impressões vão ficando em mim. Então tudo que passar vai ficar. Não é só o primeiro tempo, vai vir o segundo tempo, vai vir o terceiro tempo, o quarto tempo, tudo vai ficar marcado. Então, Elias chegou e viu aquela mulher pegando cavaco no chão. Na porta da cidade, num lugar ruim, que eu já expliquei aqui o que é a porta da cidade e onde é Sarepta de Sidom. Então, quando ele viu uma situação de pobreza extrema, de miséria. Tem uma versão da Bíblia que fala que a mulher falou assim, eu tenho um restinho, um resto de comida, pouco para mim e para o meu filho. Fala de resto, de miséria. Então, ele olhou aquilo tudo, ele deve ter tomado um choque. Só que eu quero dizer uma coisa para você, eu não ando por vista, eu ando por fé. Não importa o que os meus olhos estão vendo, importa o que eu estou crendo. Eu tenho que ver o que Deus me falou, porque a fé é isso, eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu preciso ter os olhos da fé, não os olhos da situação. Então, Elias confiou na direção de Deus. Ele não voltou para trás. E mais, ele convenceu aquela mulher a confiar em Deus também. Ele fez a obra, porque aquela mulher disse assim, quando Elias falou para ela, vai lá buscar um copo de água para mim, e também me traz um bolo pequeno para eu comer um pedaço de pão. E ela assustou e disse, vive o Senhor teu Deus, o Deus de Elias, não dela, porque aquela mulher era pagã. Vive o Senhor teu Deus que eu não tenho, eu tenho um resto, pouco, que eu vou fazer para mim primeiro e para o meu filho. Você é o terceiro aqui, da fila. Entra para a fila, porque a fome é grande. Entra para a fila, porque a situação é difícil. Essa mulher respondeu dessa forma. Dessa forma. E tem gente que pensa assim, olhando a situação, o barco vai afundar. Eu nunca vi o barco que Deus ou que Jesus está a afundar. Tem gente que fala assim, o próximo da lista para fora sou eu. O próximo a passar necessidade sou eu. Ainda que você não seja o próximo, você já foi mandado embora. Ainda que você fale, a situação está difícil. Jesus está no barco, o barco não vai afundar. Ele vai dar um jeito. Na fé tudo tem jeito. Tudo tem jeito. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Ele é o suficiente para todas as coisas. Então Elias teve que agora trabalhar com a viúva. Ela não tinha fé. Ela respondeu negativo. É para mim, primeiro, depois para o meu filho. Você não tem parte aqui. Elias vai ter que agora falar para essa mulher, não tenha medo, eu confio em Deus, confia também. Ele diz assim, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não vai faltar. Eu fui sustentado por couve, agora eu vou ser sustentado por essa farinha, por esse azeite. Não só eu, como você também. Você tem que aprender a confiar em Deus.
A sua parte no milagre é crer. A sua parte no milagre é ter fé. A sua parte é simplesmente obedecer. Você precisa entender isso, que tudo na sua vida vai ser pela fé. A sua parte no milagre é obedecer. Elias sabia disso e agora tinha que trazer essa fé para essa mulher, para dizer para ela: vai ser sustentado tu, teu filho e eu também. Você precisa crer. Como é que ele fez isso? Ele fez isso aqui, ó, no versículo 13, dizendo para ela: não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Para vir à existência o milagre, você vai ter que priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar. É outra coisa que eu quero dizer que é muito importante, porque quando Deus for o último, você também é o último. Quando Deus é o primeiro, você também é o primeiro para Deus. Quando você honra a Deus, Deus também te honra. Tem que priorizar a Deus. Era ele dizendo: primeiro para Deus, depois para você e depois para o teu filho. Tem que priorizar a Deus. Primeiro é Deus. Peraí, a palavra de Deus é lei para mim. Eu quero abrir um parêntese aqui. A palavra de Deus é lei para mim. Agora, antes de vir para a igreja, eu fiquei um pouco chocada com uma coisa que o meu filho me disse. Eu não sei onde ele viu esse vídeo, mas se alguém viu, ele me disse assim: mãe, falou o nome de um rapaz que eu também não lembro, que ele não conhece, só viu um vídeo. Diz que é aqui de Cotia. Um rapaz morreu dentro de um palio num acidente. Ele desmaiou dirigindo, passou mal, desmaiou. E ele saiu, foi na contramão, deu de frente para uma carreta e outro caminhão bateu e esmagou ele todinho. E eu fiz uma pergunta: filho, ele estava salvo? Filho, provavelmente não, porque quem sabe é Deus, né? Mas ele disse assim: provavelmente não, mãe. Eu falei: é que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Um rapaz jovem jamais ia pensar que ia desmaiar em um volante, em um acidente gravíssimo, perder a sua vida. Aí eu olhei para ele e falei assim: não é porque você é jovem, você não sabe nem o dia e nem a hora que pode acontecer. Então, cuida da sua salvação. Falei para ele: cuida da sua salvação. Eu estou dizendo para você, é lei, palavra. A tua salvação tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar em primeiro lugar. Ele supre as necessidades, ele faz tudo, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas você não acrescentar. A tua salvação deve ser a sua prioridade. Fecha parênteses. Priorizar a Deus em todas as suas coisas. Estou falando de área financeira, estou falando de salvação. Porque quando Deus é o primeiro na sua vida financeira, você faz o que com o seu salário? Você fatia ele, né? As prioridades, necessidades, futilidades, não fica para depois. Quem ainda tem futilidade, parabéns. Porque a maioria só tem prioridades e necessidades, e aquilo que eu não pude pagar. Mas a prioridade absoluta deveria ser: primeiro Deus, dízimo e oferta. Se tiver um voto, põe o teu voto. Depois, as prioridades: paga aluguel, água, luz, alimento. Depois, necessidade para remédio, talvez vestuário, talvez coisas mais básicas. Se tiver a lista da futilidade, parabéns. Parabéns. Mas essa deve ser a fatia. Deus tem que estar em primeiro lugar, no financeiro, em todo lugar da sua vida. Ele deve ser o primeiro. Eu quero falar desse primeiro sobre duas palavras da Bíblia. Um dia, eu cheguei em casa, um dia muito ruim, faz muito tempo. Eu era membro da igreja, mas não tinha diferença de hoje. Porque eu era um membro da igreja, cheio do Espírito Santo e fiel a Deus. Eu tive um dia que deu tudo errado, um dia pesado, um dia cansado, e por volta de quase 6 da tarde, eu deitei no sofá, coisa que eu não faço, eu não tenho esse hábito. Aquele dia eu deitei porque eu acabei ficando exausta, e eu comecei a chorar e falar: Senhor,
o porquê esse dia tão pesado, tão difícil. E ele mandou olhar para o meu pé. Eu falei, o que tem o meu pé? Um dos meus pés. Falou, quantos dedos você tem? Eu falei, 5. Todo mundo tem 5. E ele falou assim, abre só uns 5. Eu falei, que jeito de falar, né? Fui lá e peguei a Bíblia. Salmo 5. E ele falou, leia só o versículo 3. Aí eu li. Está aqui, eu anotei para vocês. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Eu falei, opa, que hora que eu orei, não foi a hora que eu acordei, orei durante o dia. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Eu falei, não fala mais nada. Eu não pus o Senhor na frente. Eu não me apresentei a ti. Eu não blindei todas as portas de entrada do mal do corpo, que é o vigiar. Entendi. Eu deveria ter, antes de pôr meu pé no chão, me apresentar em oração. Antes de ver a minha agenda, colocar o Senhor primeiro na minha agenda. Antes de fazer qualquer coisa, eu deveria ter te colocado à frente. E depois de tudo isso, eu deveria ter dito, agora me ajude a vigiar os meus olhos, para eu não olhar a situação, teus olhos da fé. A blindar os meus ouvidos para não ouvir as vozes desse mundo, mas para ouvir a sua voz e seguir a sua direção. Eu deveria ter falado, põe um guarda na minha boca para eu não pecar contra ti hoje. Eu deveria ter dito que os meus pés não pisem onde o Senhor não quer. Eu deveria ter dito que eu deveria guardar o meu coração, fazendo para o outro que eu gostaria que fizesse comigo, para eu ter o direito do coração da justiça. Eu deveria ter dito que nada se me pega na minha mão, que eu não aceito presente nem suborno, não troco a minha salvação por nada, que eu estou de mão levantada, dizendo que eu não quero nada desse mundo. Eu deveria ter te priorizado em oração primeiro. Por isso meu dia foi uma derrota. E eu aprendi naquele dia a priorizar Deus em tudo. Começando com a minha primeira oração. Começando o meu dia com Ele à frente. Então priorize. Comece a priorizar no que eu estou te dizendo na tua primeira oração. Antes da sua agenda, Ele seja o primeiro da sua agenda, à frente de tudo. O teu salário seja o primeiro dele, a primícia. Diz-me oferta, primeira parte, primícia para Deus. Tudo que você for fazer, coloque Deus primeiro. E aí eu tenho convicção que a farinha da panela não se acabará. O azeite da botija não vai faltar. Aí eu tenho convicção que não vai faltar alegria, não vai faltar força, não vai faltar fé, não vai faltar contrato, não vai faltar dinheiro, não vai faltar nada na sua vida. Porque Deus está no primeiro lugar. Porque você priorizou a Ele. Credes nos profetas e... Opa, vocês estão falando bem, né? 2 Crônicas 20:20. Crê no Senhor seu Deus, estará seguro, e crede nos profetas e prosperareis. Essa é a palavra de Deus para vocês hoje, amém? Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus.